Então, pessoal, uma boa notícia, uma excelente notícia. O Lula tá falando mais, tá dando mais entrevistas. E a gente sabe que isso é muito bom, porque cada vez que ele abre a boca, principalmente se é um roteirinho, se é um script, é uma maravilha para a direita. O cara se queima sempre. Sempre fala uma bobagem, uma gafe, um deslize. Como diz o pessoal da grande mídia, passadora de pano, cada vez que o Lula fala é uma pérola diferente que surge. O cara é uma Dilma Rousseff versão masculina, de fato. E aí você teve recentemente ele falando um negócio da amante lá e tudo mais, enfim. O Lula está se expondo mais. Em 2024, ele deu praticamente o dobro de entrevistas do que em 2023, entrevistas exclusivas, aquela que ele vai em um veículo ali, ou se comunica de alguma forma com um veículo de comunicação, falando exclusivamente, não é aquelas coletivas e tudo mais. E, acredite ou não, na verdade nem é tão difícil de acreditar, mas a maior parte disso, a maior concentração, na verdade, foi com a Globo e com as empresas relacionadas ao grupo Globo. Ou seja, o Lula está com medo de falar abertamente e só conversa aonde ele tem aquele contato maroto, aonde ele vai ter o afago do William Bonner, da Daniela Lima e desse pessoal todo relacionado ao Grupo Globo. O cara não quer ser confrontado com opiniões diferentes e não está preparado para isso. Essa é a grande verdade. Ele prefere muito mais o conforto da opinião muito bem paga para ser favorável a ele. Não é por outro motivo que os patrocínios para a Globo cresceram bastante por parte do governo Lula, como bem sabemos. Agora, se o Lula está falando mais e se os ministros dele estão falando pra caramba também, e principalmente com a Globo, isso vale para os ministros, fica a grande pergunta: por que o governo tem dito com frequência que o grande problema deste atual mandato do Lula é a comunicação? Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, o Lula concedeu 43 entrevistas durante o segundo ano de mandato dele, entrevistas exclusivas, tirando aqui coletivas, né? Que é praticamente o dobro das 22 entrevistas que ele concedeu lá em 2023, né? A última entrevista que o Lula deu foi lá no dia 15 de dezembro para a Globo, né? Então ele tem essa predileção, inclusive, pela Rede Globo nesse sentido. A gente pode olhar no gráfico aqui do Poder 360 a discriminação dessas entrevistas. Então, a maior parte delas foi dada para rádios, principalmente rádios locais. Foram 3 entrevistas em 2024 para rádios locais. E aonde o Lula fala aquele monte de bobagens com mais propriedade. Eu trouxe vários e vários vídeos aqui para o canal falando de declarações absurdas que o Lula concedeu em rádios de interior do Brasil, de cidades por onde ele passava e tudo mais. Não sei por que ele prefere ir para essas rádios, deve ser porque ele pode falar mais abertamente as suas bobagens, as suas loucuras, e não vai ter tanta oposição assim. O Lula deu 13 entrevistas online e deu 11 entrevistas para a TV, mostrando que realmente a TV está ficando um pouco mais relegada a segundo plano ou terceiro plano nesse caso aqui. Agora, dessas 11 entrevistas para a Globo, 8 foram direcionadas ao Grupo Globo, que compreende aqui a própria Rede Globo, né, a TV Globo, a CBN, Globo News, o Jornal Globo, o Valor Econômico aqui e outras afiliadas também. Então a maior parte aqui das entrevistas que podem ser direcionadas para algum órgão específico aconteceu no grupo da família Marinho, no grupo O Globo, né? Que a gente sabe muito bem que é um pessoal que da TV Globo até a afiliada mais de qualquer parte do Brasil que você encontrar passa pano para o Lula. É um bando de baba-ovo do Lula que eu vou te contar, né? Então, tem aí uma entrevistinha para o SBT, uma para Record, né? Aí para alguns veículos de mídia digital aqui e tudo mais, Rádio Itatiaia. O Lula falou 2 vezes mesmo, eu lembro que ele foi em 2 oportunidades para essa rádio aqui, Rádio Mineira, né? Mídia internacional, o Lula deu entrevistas também, 4 aqui, mas a maior parte realmente para a Globo, onde ele consegue ficar naquele discursinho bastante mole dele que a gente conhece muito bem, né? E agora, uma coisa interessante é o seguinte,
Ele deu menos entrevistas em 2022, falou muito menos, agora em 2024 está falando muito mais. Volto a dizer, isso é ótimo, porque ele vai para esses programas aí, não está preparado, não tem um discurso, solta um monte de pérolas, um monte de bobagens que viram notícia aí durante vários dias e acabam aumentando aquele rol de bobagens que o Lula fala. De vez em quando eu trago aqui para o canal e aí tem, sei lá, 70 gafes que o Lula cometeu nesse terceiro mandato. O cara é uma metralhadora de falar bobagem mesmo, né? E aí, então, você tem um aumento dessa participação do Lula em entrevistas no ano de 2024. Será que 2025 vai ser mantido? Acho que não, o Lula tá meio baqueado, essa é a verdade, mas vamos acompanhando para ver. Agora, uma coisa que é interessante é analisando os 2 anos de mandato do Lula e os 2 primeiros anos do mandato Bolsonaro, fazendo a comparação da quantidade de entrevistas à imprensa concedidas por cada um deles, né? O Bolsonaro falou mais do que o dobro do que o Lula. Essa é a verdade, e para muitos mais veículos de mídia de uma forma muito mais balanceada, inclusive aqui para o pessoal que não é favorável a ele, né? O caminhão estragando meu vídeo aí, por sinal, né? Tem aqui o estado de São Paulo, o próprio pessoal do Globo aqui, né? Folha de São Paulo também, embora um pouco menos, e muitos veículos aqui, né? Rádios locais, canais do YouTube. O Bolsonaro deu muitas entrevistas para o YouTube, essa é a verdade. Enfim, né? Agora, olha que interessante. Se você considerar 2023 e 2024, o Lula falou 10 vezes para o Grupo Globo. Agora, você lembra do gráfico que eu mostrei que em 2024 foram 8 vezes? Ou seja, em 2023 o Lula nem falou tanto assim com a Globo, mas em 2024 a coisa começou a ficar feia para ele, perdendo popularidade, tomando paulada de vários veículos de mídia, inclusive resolveu apostar todas as fichas na Globo, nesses canais extremamente favoráveis a ele e que assinam embaixo, subscrevem tudo o que ele falar. Então a gente tem visto em 2024 uma concentração, sim, de entrevistas com a Globo, né? Quadruplicando a participação do Lula junto a esse grupo na comparação com 2023. Olha que coisa, ele concedeu em 2024 4 vezes mais entrevistas do que no ano de 2023. São 10 ao todo, 8 foram em 2024, logo em 2023 foram apenas 2. Olha o tanto que isso aumentou. E 2 entrevistas para a Globo naquele período estava mais ou menos empatado aqui com o restante dos órgãos, né? Tava uma entrevista, então estava mais ou menos a mesma coisa. E agora concentrou muito mais. Só que o Bolsonaro concede muito mais entrevistas, com certeza, do que o Lula, se vira muito melhor nas entrevistas do que o próprio Lula. E é engraçado que o povo dizia que não, o Lula é um ótimo comunicador, o cara é mestre nessa arte e tudo mais. Agora o pessoal já percebeu, né, já dava para perceber antes, mas agora não dá para esconder, não dá para varrer para debaixo do tapete que o Lula é um fracasso em matéria de comunicação. E aí é que a gente chega àquela grande pergunta. O problema do governo não era a comunicação, que o governo não tinha exposição suficiente, não conseguia comunicar ao povo todas as maravilhas que estavam sendo feitas, porque o governo vivia falando isso. Nossas políticas são ótimas, os resultados são maravilhosos, uma coisa de louco, mas a Secretaria de Comunicação não consegue passar isso para o grande público. Mas caramba, o Lula tá na TV aberta, tá na rádio, rádios locais, tá na internet, tá falando aí com TV a cabo, tá falando com canal do YouTube e não consegue ele próprio convencer as pessoas de que o governo dele é muito bom. O cara deu o dobro de entrevistas do que em 2023 e a popularidade dele caiu em 2024. A culpa não é da SECOM, a culpa é do Lula. Ele é incompetente, ele tem todas as possibilidades do mundo de fazer isso. Ele e os seus ministros, tá? Porque ao todo, os sei lá quantos, né, 40 ministros do Lula, 38, 39, sei lá, deram 333 entrevistas só pro Grupo Globo, né? Isso no ano de 2024. Então o pessoal bate carteira mesmo no Globo. É um puxadinho, a Globo é um puxadinho da EBC agora. Simples assim, os caras estão lá o tempo todo dando entrevistas, né? O Camilo Santana da Educação sozinho falou 23 vezes, e tem vários aqui, né? Que estão com altos níveis, altos números também, né? O Wellington Dias, Carlos Fávaro e Anísia Trindade
estão aí com 18 entrevistas, né? E a Aniele Franco com 17. Por quê? Que relevância é essa que ela tem, que a gente nem lembra que ela é ministra do Lula, né? Ministério completamente inútil da igualdade racial, mas pra que ela dá esse monte de entrevistas? Tudo bem, deve ter alguma relação com o caso da Marielle, mas enfim. Mas são entrevistas coletivas aqui, né? Mas o pessoal gosta da Globo realmente porque ali eles deitam e rolam de fato. Mas e aí? Qual que é o problema nessa história, né? Qual que é o ponto? E aí o Lula tinha falado, né? Fez um seminário do PT agora em dezembro, né? Participou de um seminário e falou o seguinte, né? Que o Ricardo Stuckert tinha chamado a atenção dele o seguinte, né? Que ele tem que falar mais. E aí ele falou que eu não tenho organizado as entrevistas coletivas, elas não têm sido organizadas. Caramba, o cara falou o dobro em 2024 em matéria de entrevistas coletivas. Ele quer o quê? Tá todo dia em algum veículo falando alguma coisa? 365 coletivas de imprensa, exclusivas, aliás, né? Entrevistas exclusivas, é isso que ele quer fazer para melhorar o papel dele, para melhorar a comunicação do governo? A verdade é que, provavelmente, quanto mais o Lula fala, pior é a imagem dele. Ele depõe contra si próprio, ele afunda a própria popularidade. Por isso que eu amei essa notícia aqui, por isso que eu fiquei muito feliz e torço para o Lula falar 100 vezes de forma exclusiva para Globo. Vai na Globo e vai fala um monte de bobagem. Vai na rádio Itatiaia e fala todas as groselhas que você quiser falar, Lula, porque o Brasil sai ganhando com isso no final das contas. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.